Pedrinho e o Lobo Mau. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por uma floresta densa e misteriosa, um menino chamado Pedrinho. Ele não era como as outras crianças que temiam os segredos da floresta. Pelo contrário, sentia-se vivo entre as árvores centenárias, os riachos cantantes e os animais que lá habitavam. Sua avó, uma sábia contadora de histórias, sempre o alertava sobre os perigos escondidos atrás da beleza da floresta, especialmente o lobo Mauma, criatura astuta e perigosa, que, segundo ela, não caía em armadilhas comuns, mas adorava pregar peças nos incautos. Certa tarde, enquanto o sol filtrou-se suavemente por entre as folhas, Pedrinho decidiu coletar frutas silvestres e flores coloridas para sua avó, que estava se recuperando de um resfriado. Com uma cesta de vime tecida por suas próprias mãos, ele adentrou a floresta, cantarolando baixinho e observando cada detalhe ao seu redor. Foi então que, ao se aproximar de uma velha árvore oca, ouviu um farfalhar suspeito. Pedrinho parou, seus sentidos alertas. De trás da árvore emergiu uma figura imponente. Era o Lobo Mau, com seu pelo cinzento e espesso, olhos amarelos e um sorriso que revelava dentes afiados. "Olá, Pedrinho", disse o lobo com uma voz suave, mas carregada de malícia. "Que surpresa encontrar você por aqui. Estou com uma fome terrível e sua cesta de frutas parece tão apetitosa." Pedrinho manteve a calma, embora seu coração batesse mais rápido. Ele se lembrou das palavras de sua avó. A coragem não é a ausência do medo, mas a sabedoria de agir mesmo com medo. "O que você quer com a minha cesta de frutas?" perguntou Pedrinho, mantendo a voz firme. O Lobo Mau deu um passo à frente, seu olhar fixo no menino. "Quero essas frutas para mim. E, se você não me entregar, vou ter que cacalou pela floresta. Acredite, sou mais rápido e mais forte." Pedrinho sentiu um frio na espinha, mas sua mente trabalhava rapidamente. Ele sabia que enfrentar o lobo diretamente seria insensato. Em vez disso, precisaria usar a astúcia. "Entendo", respondeu Pedrinho, com um sorriso leve. "Mas e se eu lhe oferecer algo melhor? Conheço um atalho secreto que leva a um pomar abandonado, repleto de macieiras e pereiras. Lá, você encontrará comida suficiente para saciar sua fome por dias. Em troca, você me deixa ir em paz." O Lobo Mau arregalou os olhos, sua ganância falando mais alto. Ele imaginou montes de frutas suculentas, sem precisar caçar ou lutar. "Por que você me mostraria isso?" questionou o lobo, desconfiado. "Porque valorizo minha segurança mais do que algumas frutas", respondeu Pedrinho, com sinceridade calculada. Interessado, o Lobo Mau aceitou a proposta. Pedrinho então apontou para um caminho estreito e pouco visível, coberto por samambaias e galhos caídos. "Siga por ali", instruiu Pedrinho. "No final, você encontrará a árvore mais carregada de frutas que já viu. Mas cuidado, pois o caminho é um pouco traiçoeiro." Assim que o Lobo Mau adentrou o atalho, Pedrinho pegou sua cesta e afastou-se rapidamente, mas não sem antes ouvir os passos pesados do lobo se distanciando. No entanto, ao invés de voltar para a vila imediatamente, Pedrinho escandou. "Sei", atrás de um arbusto, observando com atenção. Ele sabia que o atalho levava a uma armadilha de caçadores, mas uma dúvida cruzou sua mente. E se o lobo escapasse? E se ele voltasse com mais raiva? Enquanto isso, o Lobo Mau seguia o caminho, cada vez mais animado com a promessa de comida
farta. Porém, quanto mais ele avançava, mais fechada e sombria a floresta se tornava. De repente, um estalido seco ecoou e uma rede robusta subiu do chão, enedando-o no ar. O lobo gritou de surpresa e frustração, debatendo-se sem sucesso. Pouco depois, 2 caçadores surgiram, atraídos pelo barulho. Eles não eram homens maus, mas protegiam a floresta de animais perigosos. Olha só, o lobo mau, disse um deles, surpreso. Finalmente caímos em uma de suas armadilhas. O lobo mau, agora impotente, sentiu uma onda de medo. Ele esperava ser levado ou algo pior. Mas os caçadores, vendo que o lobo estava assustado, decidiram dar-lhe uma chance. Nós o soltaremos, disse o segundo caçador, mas sob uma condição: você deve prometer nunca mais ameaçar as pessoas desta floresta. O lobo mau, aliviado e surpreso com a compaixão, aceitou imediatamente. Ao ser solto, ele olhou para os caçadores e pela primeira vez questionou seu próprio comportamento. Enquanto isso, Pedrinho, que havia testemunhado tudo de longe, sentiu um peso sair de seus ombros. Ele saiu de seu esconderijo e encontrou os caçadores, explicando-lhes o que havia acontecido. Você foi muito corajoso, menino, elogiou um dos caçadores. Mas lembre-se, a esperteza deve ser usada para o bem, não para causar mal. Pedrinho concordou e, com a cesta ainda cheia de frutas, voltou para a vila. Sua avó, ao ouvir a história, abraçoou com orgulho. Você agiu com inteligência menos, disse ela, mas também mostrou compaixão ao garantir que o lobo não fosse ferido. Dias depois, Pedrinho voltou à floresta e, para sua surpresa, encontrou o lobo mau novamente. Desta vez, porém, o lobo não parecia ameaçador. Ele aproximou-se com cautela e disse: Pedrinho, aprendi uma lição importante. A ganância me cegou e quase paguei um preço alto por isso. De hoje em diante, prometo caçar apenas o necessário e respeitar aqueles que compartilham esta floresta. Pedrinho sorriu, sentindo que algo havia mudado para sempre naquele lugar. A partir daquele dia, a floresta tornou-se um pouco mais segura. E Pedrinho aprendeu que a verdadeira coragem não está apenas em vencer, mas em transformar inimizades em respeito. E assim, a esperteza de Pedrinho não apenas venceu a maldade do lobo mau, mas também ensinou a todos que, com sabedoria e um pouco de compaixão, até os maiores desafios podem se tornar oportunidades de crescimento. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.